Olá, pessoal! Hoje é o primeiro episódio do nosso Periocast. O meu nome é Heloísa. O meu é Letícia. Eu sou a Érica. Meu nome é Matheus. Meu nome é Ana Beatriz. E nós somos alunos de odontologia da Universidade Estadual da Paraíba. E hoje estamos aqui para bater um papo com vocês sobre a doença periodontal. Isso mesmo. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a doença periodontal e as semelhanças que ela tem com outras doenças infecciosas. E baseado nisso a gente também vai ver um pouquinho da etiologia. Como é que a doença periodontal se forma, tá? Para baseado nisso a gente tentar descobrir alguma forma para prevenir e controlar isso, tá certo? É um assunto que é bem interessante, principalmente para quem está começando agora, certo? É um assunto que estimula bastante nosso pensamento clínico na odontologia. Vocês vão ver que é bem interessante. Então, se você está aqui nos ouvindo, ainda não tem experiência na disciplina, está começando o curso ou começou há pouco tempo, não se preocupe, porque aqui a nossa linguagem vai ser bem dinâmica, especialmente para vocês. Então, antes de começar de fato o nosso tema, algo que a gente deve abordar, que é bem interessante em todas as áreas da odontologia, é a questão da educação em saúde bucal. Porque a gente sabe que esse conteúdo é bem escasso, principalmente para o aluno que não é de odontologia, né, que está ainda ingressando em outros cursos ou que ainda nem está na faculdade. E muitas vezes a gente falar sobre doença periodontal parece que está falando até outro idioma. Eu, por exemplo, antes de entrar no curso, eu não sabia o que era doença periodontal. Nunca tinha ouvido falar durante a escola, o ensino médio, o ensino fundamental. Vocês já tinham ouvido falar sobre a doença periodontal antes? Doença periodontal, especificamente, eu mesmo nunca tinha ouvido falar. No ensino médio, no ensino fundamental, eu nunca não soube exatamente o que era isso. A noção de higiene que eu tinha na higiene bucal, quando eu tinha na escola, basicamente, que eu tinha na escola era daqueles grupos que iam fazer palestra de higiene bucal, que fazia aplicação de flúor tópico, que é aquele que você coloca para o paciente bocejar por alguns segundinhos e depois cuspir. Eu lembro disso, mas não lembro exatamente de nada com doença periodontal especificamente. E no ensino médio também, eu não tinha nada sobre isso. Então, na escola, baseado na minha experiência, foi bem deficiente quanto a isso. E isso pode ser uma realidade para muitas outras pessoas que também estão ingressando no curso de odontologia, né? Não saber o que é a doença periodontal e como é que você vai combater uma coisa que você não sabe, né? No caso da minha experiência, foi por um curto período, porque foi só da primeira série à quarta série, né, que é o Fundamental 1. E era aquilo, eram os profissionais, né, os cirurgiões dentistas já formados e os estudantes ainda, que iam nas escolas e ensinavam, né, a fazer a escovação correta, a importância do uso do fio dental e tudo mais. Mas, claro que, né, é muito importante, mas era isso e foi por um curto tempo. Isso mesmo. Então, pessoal, quando a gente fala de doença periodontal e quando a gente vai falar sobre a etiopatogenia da doença periodontal, a gente precisa explicar esses conceitos prévios para a gente ter um maior entendimento e compreensão da doença. No caso, a etiologia, que a gente pode considerar como a raiz do problema, ou seja, é a causa daquela doença, que vai fazer aquela doença se desenvolver, e a patogenia é como ela vai se desenvolver. Então, tanto a etiologia quanto a patogenia, ela vai ser muito importante para a gente poder ter uma compreensão melhor daquela doença e também fazer com que a gente consiga lançar mão de alguns tratamentos. Então, o que é que vocês podem me falar sobre a doença periodontal? Que vocês têm conhecimento sobre a doença periodontal? Então, Bia, quando eu ingressei no curso de início, eu não tinha a mínima noção do que seria a doença periodontal. Até que a gente vai se aprofundando mais com o passar dos períodos, né? E na disciplina de periodontia, a gente pôde aprender um pouco mais. E a gente entendeu que a doença periodontal é uma doença que afeta desde a gengiva
até o osso que envolve o nosso dente, e ela vai ser caracterizada principalmente como uma doença infecto-inflamatória, justamente porque ela vai resultar na interação da sua comunidade microbiana com a resposta inflamatória e imune do hospedeiro. Então, ela vai ser uma doença, como a gente já pode perceber, que pode ser modulada de acordo com as funções sistêmicas do indivíduo, como também ela pode modular a saúde desse indivíduo. Isso. É um detalhe que é bem interessante, que assim como outras doenças, né? A doença periodontal, outras doenças infecciosas, a doença periodontal ela vai encontrar um ambiente, as bactérias vão encontrar um ambiente propício para ela se desenvolver, né? E vai acabar surgindo a longo prazo o aparecimento de sinais e sintomas que são específicos da doença periodontal, né? Pronto, até pontuando isso que o Matheus acabou de falar, é porque mesmo que haja centenas de bilhões de bactérias, né, colonizando ali continuamente essa superfície dentária ao longo da vida, em grande parte dos indivíduos elas não vão ser notadas, né, essas perdas da estrutura do suporte dentário. Ou seja, né, não haverão essas lesões de tecidos de suporte, pelo menos não de imediato. Aí é que a gente pode parar para pensar que nas infecções agudas, o agente causador da doença ele vai ser adquirido após, né, a exposição do hospedeiro, do corpo do hospedeiro, certo? Então, ali ele vai ser, esse agente infectante ele vai se estabelecer em alguns tecidos e a partir daí irão surgir, né, esses sinais e sintomas, que é onde, no caso, a gente se instalou ou podem também surgir em outros locais, né, por onde a infecção se espalhou. E nisso é que vai rolar, né, aquela batalha, aquela treta entre o agente e o hospedeiro, o corpo do hospedeiro, que aí depois disso vai haver a exacerbação dos sinais e sintomas. Isso nos casos de infecções agudas que são imediatas. E no caso da doença periodontal, não se trata de uma infecção com uma resposta imediata. Então, não são todas as infecções que elas vão ocorrer, né, dessa maneira. E aí, enfim, vou trazer alguns exemplos, mas algumas colonizações desses patógenos, ela não vai ter essa rapidez. E aí a gente pode relacionar a doença periodontal com o vírus do HIV, por exemplo, uma semelhança entre eles. Porque o vírus do HIV, ele pode ser detectado, né, por um bom tempo, né, por antecedente, né, os sintomas clínicos, por anos antes. E isso também rola com a doença periodontal, já que ela vai ser detectada ali, né, bem anteriormente, mas o seu agravamento, digamos assim, ele vai se dar bem depois. Exatamente. Eu acho legal a gente deixar bem claro, como Letícia e Érica acabaram de falar, algumas situações consideravelmente anormais, ou seja, fora do metabolismo normal, da homeostase do corpo, podem influenciar nesse periodontal, como também variações e condições fisiológicas normais também podem afetar a doença periodontal. Em algumas situações, como por exemplo a puberdade, a gravidez, menopausa, que são situações que são representadas por variações hormonais, elas alteram significativamente o periodonto, fazendo com que inflamações induzidas por placa sejam bem recorrentes. Por exemplo, algumas interações, por exemplo, da progesterona e do estrógeno, elas são mediadores de inflamação, fazendo com que os níveis de inflamação naquela região, naquele periodonto, sejam bem intensificados. Dos quadros mais importantes da gente ressaltar, que é o caso da gravidez, que acontece muito, a gengivite de gravidez. Então, a gente, como futuros profissionais de saúde, a gente tem que ficar atento a essas situações, porque estão totalmente relacionadas com os níveis hormonais.
Então, o aumento da progesterona, do estrógeno, faz com que tenha esse aumento da gravidade, eles vão atuar como fatores de crescimento e seletivos de alguns patógenos. Então, para a gente lançar a mão de alguns tratamentos para aquela mulher, a gente precisa saber o período de gestação, qual medicamento usar, qual os micro-organismos que são mais residentes naquela inflamação. Então, tudo isso é muito importante, principalmente na doença periodontal. Então, juntando tudo isso que foi falado, a gente chega a um ponto que eu acredito que seja o ponto comum dessa discussão inicial, que é o quanto é importante a gente estar alerta a essas questões de doenças que acometem a cavidade oral, no caso aqui a doença periodontal, porque muitas vezes elas podem se desenvolver de maneira silenciosa. Logo, ir ao dentista regularmente é muito importante, né? Não tem como a gente negar para poder prevenir essas doenças, e não só doenças que vão estar ali reservadas à cavidade oral, porque como as meninas falaram, elas podem começar ali, iniciar ali, mas se tornar uma doença sistêmica, e que hábitos simples poderiam prevenir aquela infecção local e até outros casos mais graves, como os exemplos que Érica, Bia, Letícia citaram, que acometem todo o corpo. Nesse caso, falando da prevenção, quais seriam, se a gente pudesse assim pontuar, os principais hábitos que ajudariam na prevenção da doença periodontal? Primeiro, eu acho que é interessante a gente destacar que a gente tem que primeiro saber como é que a doença se forma, não é? Para, baseado nisso, a gente começar a tentar combater, né? A doença se forma principalmente com a higiene inadequada na cavidade oral, ou seja, a falta de escovação e uso de fio dental, né? Que a gente tem que ter o fio dental como uma terapia necessária, uma terapia, um hábito, né? Na verdade, um hábito necessário junto da escovação, não é complementar. Ou seja, as duas coisas elas têm que ser feitas, não é uma coisa que vai ser a mais. O uso do fio dental ele tem que ser feito para evitar que haja acúmulo do resto de alimento entre os dentes. Porque a doença periodontal ela vai surgir justamente nessa situação. Não tem higiene, aí vai começar a formar uma espécie de biofilme, não é? Vai ser como se fosse uma películazinha que vai começar por cima do dente, que vai ser o pontapé inicial para doença periodontal e outras doenças também como a cárie. Né? Elas vão surgir com essa presença do biofilme, né? Tá, mas aí, assim, por acaso, né, não sabe, quem não sabe o que é, né, mas o que é o biofilme? O Matheus já deu aqui, né, uma introdução, mas enfim, o biofilme não é nada, né, mas é do que uma comunidade microbiana. Ele vai se formar, né, sobre os dentes e as demais superfícies consideradas não renováveis da boca. Então, falando bem brevemente, então, a formação desse biofilme, como é que ela vai suceder? Aí a sua formação ela vai poder variar, né, de indivíduo e de acordo com a microbiota. Vai depender da rotina daquele indivíduo, a rotina de limpeza, né, de higiene da boca. E de forma bem rápida e simples, essa evolução do biofilme ela vai ocorrer a partir da adesão seletiva e sucessões de estágios, que nesse caso essas sucessões de estágios o biofilme ele vai amadurecer na superfície, vai formar uma proteção contra os mecanismos de defesa do hospedeiro, no caso do indivíduo no qual se instalou, ele vai se tornar essa massa crítica, e a partir daí ele vai se dispersar nas demais superfícies dentárias, e a partir daí é que ele vai, com um tempo estimado em 2 dias, que ele vai passar a formar ácidos que vão desmineralizar o esmalte do dente, né, causando abrasão e, enfim, agravando a situação e, posteriormente, cárie. Uma coisa que eu acho que é muito interessante a gente ressaltar também
a questão da conscientização do profissional de saúde, né? Porque como foi bastante falado aqui, como é uma doença que tem capacidade de modular outras doenças sistêmicas e vice-versa, né? Essa doença ser modulada pela condição da saúde do indivíduo, é muito importante que o profissional de saúde promova trabalho interdisciplinar com outros profissionais, ou seja, o cirurgião dentista em conjunto com médicos e outros profissionais, para que o paciente tenha a condição de receber esse tratamento de forma integral, não só do tratamento da doença periodontal, mas da sua saúde no geral, né? E ela tenha um manejo adequado da sua condição sistêmica, uma melhor qualidade de vida. Isso mesmo. É sempre interessante manter essa interdisciplinaridade e um cuidado sistêmico com o paciente, né? Lembrar que a gente vai tratando da boca do paciente, mas o paciente não é só a boca, né? Ele vai ter toda a questão complexa da formação do indivíduo mesmo. A boca dele vai ser muito importante para como ele se entende, né? Isso é uma discussão bem interessante que a gente pode ter, como o indivíduo se entende, não é? Justamente devido aos altos cuidados que ele vai ter com a higiene bucal. Isso vai demonstrar bastante essa questão do indivíduo como o ser humano na sua complexidade, não é? E nesse sentido, a gente tem que analisar também que a doença periodontal, ela tem que ser discutida. A gente tem que ter momentos como esse daqui para discutir sobre a doença periodontal, para que ela se torne mais comum, a gente entendendo ela, para que a gente torne mais comum, a discussão se torne mais comum, para que a gente consiga trabalhar em cima dela, né? Então, acho legal a gente abordar, como Letícia falou, sobre essa relação mútua dos profissionais de saúde. Então, a gente precisa da adequação do meio bucal em conjunto com o trabalho de educação e promoção de saúde, uma vez que isso vai ser primordial para o restabelecimento da condição gengival do paciente. Então, associada a esse exame clínico, sondagem, tudo mais, a gente tem que fazer um aporte. Exatamente, a gente tem que fazer um aporte maior, independente da condição financeira, a condição de instrução do paciente. A gente tem que reforçar a higienização, a manutenção da saúde bucal e a dieta alimentar, uma vez que isso é prioridade para a gente ter um controle daquela placa bacteriana. Essa questão da alimentação é importante, né, ressaltar ela, porque a gente fala só da questão dos doces diretamente ligada à cárie, mas a gente tem que falar da questão dos nutrientes, né? Então, assim, o indivíduo ele tem que apresentar uma resposta de defesa como eu diria, potente, adequada. Porque se ele apresenta, né, uma resposta de defesa insuficiente, então aí é que vai ocorrer o desenvolvimento das doenças, né? Enfim, nesse caso da própria doença periodontal. Que também está cada vez mais associada à medicina, como a gente já discutiu um pouco aqui, que aí tem a ver com as relações, né, de alterações sistêmicas do indivíduo, enfim, é tudo uma questão de equilíbrios aí. É importante até ressaltar, Érica, que você já falou, sobre essa questão, novamente, da alimentação, uma vez que alguns patógenos periodontais, eles utilizam dessas substâncias, desses substratos oriundos da nossa alimentação, eles utilizam como nutrientes essenciais. Então, isso faz com que a inflamação gengival, em determinadas situações, no fundo de sucos, de outras estruturas anatômicas, por exemplo, elas sejam altíssimas, tá? Entendeu? Então, isso pode até condicionar o paciente a uma redução da resposta da imunidade do paciente, fazendo com que ele entre num quadro de doença periodontal gravíssima. Isso mesmo, como tem
diversos casos de pacientes que perdem completamente os dentes, porque de certa forma vai perder o tecido ósseo, né, da boca do paciente, e o dente vai cair naturalmente. Isso é uma coisa muito estranha até de se pensar, que a falta de higiene, os fatores sociais do indivíduo também vão levar com que ele perca um dente que estava ali fixo na evolução da doença periodontal, né? Isso traz à tona outra discussão bastante relevante, que é como é que a gente vai fazer para prevenir que essas doenças acabem se instalando na boca dos nossos pacientes, né? Quais são as principais ações que a gente tem que tomar para frear o desenvolvimento da doença periodontal? É interessante lembrar que a doença periodontal ela ainda tem como ser controlada até determinado ponto, né? Vai formar o tártaro, popularmente conhecido, o tártaro na superfície do dente, e ali ela ainda pode ser raspada, você pode vir lá com a cureta e fazer a raspagem daquela região que está com o tártaro, né? No cálculo do paciente, né? E justamente com isso. Mas justamente esse tártaro, ele poderia ser evitado, não é? Se antes disso tivessem tido as ações de prevenção da doença, né? O uso do fio dental, a escovação, dentro do limite ainda fisiológico do paciente, a gente conseguiria controlar com a raspagem, né? Bom, eu acho que com isso a nossa discussão se encaminha para o final. Então, você é aluno do primeiro período, teve uma breve introdução sobre esse assunto. Você vai se aprofundar mais quando você pagar a disciplina de periodontia, mas já para você ficar alerta sobre os fatores de risco, sobre como essa doença pode afetar outras doenças e pode ser afetada. Então, que você guarde essas informações e você possa compartilhar com outros colegas e com outras pessoas também. Isso mesmo. Valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, até a próxima.